Olá, tudo bem? Estamos começando mais um ADM.co, que você também pode acompanhar através do nosso podcast, do ADMcast. Se você já nos acompanha aqui no canal ou no nosso podcast, sabe que no ADM.co eu entrevisto administradores e administradoras registrados em seus respectivos conselhos regionais de administração sobre a experiência de ocupar o maior cargo de uma empresa. Hoje a gente vai falar sobre o mercado da comunicação e a sua gestão. E para isso eu tenho a honra, o prazer de trazer o CEO da maior empresa brasileira de conteúdo, tecnologia e serviços digitais, que com certeza você acessou hoje. Eu tenho certeza disso. É com muito prazer que eu chamo aqui o Paulo Sâmia, CEO do UOL. Tudo bem, Paulo? Tudo bem, obrigado. Muito obrigado pelo convite. Imagina, um prazer todo nosso. E como eu falei, né, a maior empresa brasileira de conteúdo, tecnologia e serviços digitais, que também está trabalhando com várias linhas de negócios, que tem várias linhas de negócio, por isso atuando, né, em vários segmentos. Gostaria que você explicasse para a gente, primeiramente, como é formado o UOL hoje. O UOL é uma empresa que foi formada há 27 anos. Né? Ele veio do grupo Folha e na época foi uma fusão, uma joint venture entre Folha e Abril. Na época, os dois grandes veículos de comunicação entenderam que o mercado digital estava se desenvolvendo muito rápido e criaram uma empresa, fundiram, na verdade, os ativos que cada um tinha do seu mercado digital. A Folha tinha a Folha Digital e a Abril tinha o Brasil Online. E eles se fundiram e criaram com isso o universo online, o UOL que a gente conhece. Foi o primeiro grande portal de notícias do Brasil, o primeiro grande provedor de acesso à internet. Naquela época também era necessário ter um provedor de acesso à internet. E com isso a gente foi crescendo, a gente foi se desenvolvendo cada vez mais, com uma base muito grande de assinantes, trazendo toda a tradição de produção de conteúdo jornalístico, profissional dos dois grupos. Em 2000 a Abril saiu e a Folha ficou o seu acionista majoritário. Então hoje é uma empresa cujo a Folha é um dos acionistas, mas também tem outros acionistas dentro do grupo UOL. O grupo UOL é formado por 4 empresas, o UOL, o portal de conteúdo, o portal de notícias, do qual eu sou o CEO. As outras 4 empresas é o PagSeguro, o UOL Compasso e a UOL EdTech. Então isso é o que hoje é o grupo UOL. Falando especificamente do UOL, empresa de conteúdo e comunicação, a gente tem aproximadamente 1.200 funcionários, focado principalmente na produção de conteúdo jornalístico, conteúdo de entretenimento, vídeo muito forte. A gente produz mais de 10 horas diárias de programação ao vivo em vídeo. As nossas linhas de negócio são publicidade, a venda de produtos digitais também, modelo de assinaturas. Tem milhões de assinantes ainda de e-mail, antivírus, backup, produtos de assistência e também principalmente produtos de conteúdo. Hoje o nosso principal produto é o AllPlay, a nossa plataforma de streaming. A gente vê que de uns anos para cá esse mercado de streaming está crescendo muito, as empresas de comunicação estão também investindo e isso chegou aos portais, né? Como está acontecendo com a AllPlay. Como é que você vê essa quebra de paradigma de uma audiência que era condicionada a assistir determinada programação em determinado dispositivo e hoje ela tem a opção de escolher o que ela quer, na hora que ela quer, onde ela quer assistir. Como é que você está vendo isso? Essa é a grande mudança, né, do formato de consumo de conteúdo que a produção digital propicia. Antigamente você tinha 5 canais de televisão e você não tinha muito mais opção do que isso para se entreter e se informar, né? Então a atenção ela era muito concentrada. Hoje em dia, com o digital e com as diversas plataformas e diversas possibilidades de você produzir e consumir conteúdo no momento que você quiser, sob demanda, a atenção ela está extremamente pulverizada. Então o desafio dos veículos de comunicação hoje é cada vez mais atrair atenção com conteúdo relevante, gerar uma base de consumidores fiéis, principalmente pela qualidade do produto que a gente oferece, e reter esses consumidores ao longo do tempo e da jornada de consumo de conteúdo. Então a gente se preocupa em produzir conteúdo para todos os momentos de consumo de conteúdo de todos os consumidores. Quer seja em formato de áudio, podcasts, quer seja em formato de vídeo. A gente faz vídeos tanto informativos, jornalísticos, como vídeo de entretenimento. E quer seja no formato tradicional de artigos editoriais, né? Então,
Para isso a gente tem mais de 400 pessoas produzindo conteúdo diariamente. E conta pra gente como é a responsabilidade de ser CEO de uma empresa que tem um alcance mensal de mais de 90%, ou seja, a cada 10 pessoas, 9 acessam o conteúdo UOL por mês. Que responsabilidade é essa? Como é que você lida com isso? É uma grande responsabilidade. Como você falou, o UOL é líder de audiência na internet do Brasil. São mais de 110 milhões de pessoas todos os meses que acessam o UOL, comparado com 125 milhões de pessoas que acessam a internet. É uma cobertura muito grande, como você falou, quase 90%. É uma responsabilidade muito grande. Eu digo que a gente produzir e levar conteúdo e distribuir conteúdo é um privilégio, mas também é uma responsabilidade, porque hoje em dia, ainda mais como você citou antes, com a difusão de formatos e de veículos e de plataformas e as pessoas produzindo e distribuindo conteúdo indistintamente e muito rapidamente e às vezes sem checar a fonte desse conteúdo, é muito difícil a gente conseguir ter a qualidade. Então, continuando, a importância do veículo profissional de conteúdo é justamente essa, é a qualidade que a gente consegue dar, a qualidade na produção profissional de um conteúdo, quer seja jornalístico, quer seja de entretenimento. A gente está vivendo uma grande transformação por conta da Revolução Industrial 4.0. A sociedade está adquirindo novos hábitos, novos comportamentos, e um deles é o imediatismo por novas informações, por conteúdo. Como é que você acha que isso pode ser benéfico para a sociedade, essa ânsia, essa vontade de se informar? Não tenha dúvida, eu acho que essa é a grande contribuição da evolução da tecnologia, né? E a internet foi um salto tecnológico muito grande, né? Há 25 anos, e hoje em dia a gente está vendo novos saltos de tecnologia. A grande tendência agora que está todo mundo falando, todo mundo avaliando, a inteligência artificial, como essas novas tecnologias vão também impactar o mercado, a indústria de comunicação em geral. Mas eu acho que quanto mais as pessoas tiverem acesso à informação e souberem consumir essa informação e usar essa informação e distribuir essa informação de uma forma responsável, a gente vai estar prestando um serviço cada vez melhor para a sociedade no sentido de melhorar o nível de educação, melhorar o nível de informação, melhorar a cultura, melhorar o entretenimento e os hábitos em geral da população. Falando em inteligência artificial, né? Vamos agora falar de tecnologia. A gente tem visto aí algumas polêmicas sobre o ChatGPT, tem o metaverso, que é uma grande promessa, a própria inteligência artificial. Como é que você analisa o impacto, né, dessas três ferramentas na comunicação da sociedade? Benefícios e se você acha que pode trazer algo negativo? Olha, o algo negativo, eu acho que qualquer nova tecnologia, se não souber, né, se não for bem utilizada e não tiver uma boa regulamentação, uma boa adequação, ela sempre pode trazer alguma coisa negativa, mas eu acho que isso daí é mínimo perante os benefícios que qualquer nova tecnologia traz. Então eu acho que, sem dúvida nenhuma, vai ser uma coisa positiva. Eu acho que o metaverso, na verdade, ele é uma tendência que não é nova, é uma tendência já de muito tempo. Todo mundo lembra do Second Life em 2003, 2004. Hoje em dia, meu filho não sai do Roblox. Ou seja, na verdade é você buscar novas formas de interação usando as tecnologias que estão disponíveis. Cada vez mais a tecnologia mais avançada, com velocidade de comunicação maior, com novas ferramentas, com novos equipamentos, propiciando uma experiência mais fluida e mais quase que transparente em relação a outros meios, outros formatos que você interage. Mas acho que assim, o metaverso, em resumo, para mim é isso. Cada vez mais ele vai evoluir e vai ser mais uma opção para você interagir dentro do universo digital. E a inteligência artificial, ela também vai ser uma ferramenta, na verdade é quase que um conceito que ela pode ser aplicado em todas essas frentes, né? Tanto no metaverso para melhorar a experiência, melhorar a velocidade de acesso, como no mundo digital também na internet, nas ferramentas de busca, por exemplo. Eu acho que vai ter um grande impacto em como as pessoas buscam informação hoje na internet.
Então, acho que tanto as plataformas como também os veículos de comunicação, eles vão ser afetados, de certa forma, pela inteligência artificial e pela forma que as pessoas interagem com a inteligência artificial. Cada agente, sabendo fazer melhor uso dessa ferramenta, vai trazer um produto melhor para os seus consumidores e, com isso, fidelizar cada vez mais a sua base de usuários, de consumidores e de assinantes. O UOL sempre foi pioneiro na comunicação digital brasileira. E falando dessas tecnologias, você pode adiantar alguma coisa para a gente? Como é que vocês estão se preparando? Principalmente em relação ao metaverso, vai ter alguma participação nesse mundo virtual que traz o mundo real? Fala para a gente. Acho que a gente está com frentes em todas essas novas tecnologias. A gente lançou, inclusive, agora no Carnaval, uma experiência em metaverso. O Carnaval é uma plataforma nossa pré-carnaval de São Paulo, é um dos maiores eventos físicos, na verdade, de São Paulo, que a gente estende essa experiência também para os nossos anunciantes, estende para o mundo digital, e a gente lançou uma experiência de Carnaval no metaverso. Inteligência artificial, a gente já está avaliando há algum tempo, inclusive, buscando todas as formas de como usar essa ferramenta, como eu te falei, como base para desenvolver produtos novos de melhor qualidade, com melhor facilidade, melhor rapidez, mais acuracidade para todos os consumidores dos nossos produtos. Então, por exemplo, a primeira aplicação que vem à mente rapidamente é o que é? Na parte de atendimento ao cliente, substituir as antigas FAQ, né, as perguntas e respostas já atuais, por uma inteligência artificial que consiga te dar fazer uma interação e te dar exatamente o conteúdo que você está buscando de uma forma natural. As ferramentas de busca também interna estão sendo avaliadas como a gente pode utilizar a inteligência artificial e em outros produtos que a gente está também trabalhando para trazer essa novidade para os nossos clientes. Muito bom, muito bom. Bom, gostaria de saber agora como é que a administração chegou até você, por que você escolheu ser um administrador? Nossa, a administração começou há muito tempo. Comecei, primeiro que meu pai era administrador, sempre tive carinho pela essa profissão e logo que saí da faculdade busquei um curso de administração e entrei na Fundação Getúlio Vargas. Eu fiz administração pública na Fundação Getúlio Vargas, sou da turma de 94. Depois, logo em seguida, também eu fiz o SEAG, com especialização em marketing. E, por fim, eu fiz um MBA também em Colômbia, em 2005, lá em Nova York, aí com especialização na indústria de mídia e em finanças também. Nessa época eu já estava no UOL, eu tenho 23 anos de UOL, mas eu saí do UOL para fazer esse meu MBA, ou seja, aprimorar cada vez mais o meu estudo em administração e com isso eu voltei para o UOL agora como CEO. Fala pra gente como é que você chegou até o UOL. Você tem uma história de mais de 20 anos na empresa. Fala pra gente até chegar na cadeira de CEO. Foi uma experiência muito boa. Eu comecei no UOL em 2000. O UOL estava começando ainda suas operações, não tinha nem 4 anos de operação, então ainda era uma startup dentro da estrutura da Folha de São Paulo, principalmente. Eu entrei no UOL, eu vim da Souza Cruz, eu trabalhava já na Souza Cruz na área de suprimentos, e eu fui para o UOL para montar a estrutura de compras do UOL. Então eu comecei como gerente de compras no UOL. Logo em seguida também eu assumi uma posição na área financeira como gerente de planejamento. E aí eu fiquei por quase 5 anos ocupando essas duas cadeiras, gerente de compra e gerente de planejamento financeiro. Em 2005 eu fui convidado também para assumir a direção geral do UOL na Argentina. A gente tinha uma filial na Argentina naquela época e eu fui diretor do UOL na Argentina até o final de 2005, quando aí eu saí do UOL para fazer o meu MBA em Nova York. Aí eu morei 2 anos em Nova York, estudando lá em Colômbia, e voltei para a consultoria. Voltei para a Booz Allen, uma consultoria estratégica. Fiquei 2 anos na Booz Allen e aí depois eu passei por algumas empresas de tecnologia, como a Intel Capital, passei por empresas também de internet, pelo Imóvel Web, e em 2016 eu voltei para o UOL como diretor de planejamento estratégico. Em 2017 eu assumi como diretor de negócios integrado, ou seja, todas as áreas de negócio do UOL eu era responsável. Em 2019 eu assumi como CEO, aí cuidando de todas as áreas da empresa. E
Um pouco tempo depois veio a pandemia, no início, né, da sua gestão como CEO. Como é que foi essa experiência, né? Começar uma gestão como CEO diante de um desafio tão grande quanto esse? Foi uma experiência fascinante, eu diria, né? Primeiro a gente teve o privilégio de estar numa indústria que cresceu nesse momento, né? Uma indústria onde todas as atenções se voltaram para o digital. Mas a verdade é que ninguém sabia o que ia acontecer. Então, assim que começou a pandemia, a gente teve que tomar algumas decisões muito rápidas. A primeira foi entender toda a nossa estrutura de custo e reduzir tudo que a gente podia reduzir de custo, exceto pessoas. Uhum. Isso daí foi a coisa que a gente mais tomou cuidado, foi garantir a saúde, principalmente a saúde financeira das pessoas. Né? Então a gente não cortou nenhum funcionário durante a pandemia, mas a gente tomou algumas ações rápidas no sentido de reduzir todos os custos que a gente poderia reduzir. Então cortamos projetos, cortamos alguns investimentos. Com isso a gente deu uma certa tranquilidade no começo da pandemia. Quando eu digo no começo, é no primeiro dia, segundo dia, na primeira semana. Logo em seguida, uma coisa que eu fiz foi muito importante, foi manter a disciplina de contato e de interação entre todas as áreas. Então eu, com os meus diretores, a gente tinha uma reunião diária, religiosa, para todo mundo falar o que estava fazendo e compartilhar com todos o que está acontecendo. Da mesma forma, eu também tinha interação com todas as outras áreas, direta, explicando como é que está a situação da companhia, explicando quais são os nossos planos, a nossa estratégia. Ou seja, com isso a gente conseguiu dar uma continuidade de comunicação para todas as áreas da empresa. A gente teve que migrar todo mundo em uma semana para o virtual, foi também um desafio, mas todo mundo estava bem preparado para isso. E a gente conseguiu mantendo essa disciplina de contato, essa comunicação constante dos desafios, das realizações e dos projetos, a gente conseguiu tranquilizar as pessoas e com isso as pessoas ficaram muito mais engajadas e comprometidas também com a preocupação da empresa naquele momento importante, naquele momento de dúvidas, né, do que estava acontecendo no mundo e principalmente o que ia acontecer na minha vida, né, tanto na minha vida pessoal quanto na minha vida profissional. Essa cumplicidade, essa responsabilidade da empresa foi muito importante para a gente manter todos os talentos nesse momento. Excelente. Agora, para a gente quase encerrar o programa, que a gente está chegando já ao finalzinho do nosso programa, eu sempre peço a dica de leitura para os nossos convidados e convidadas. Eu gostaria de saber como é que você define a sua liderança, Paulo. Olha, a minha liderança é muito por exemplo. Eu gosto de estar sempre dando o exemplo em tudo. Então, quando eu peço para alguém ir para o escritório, como por exemplo, na volta da pandemia, a gente começou a pedir para as pessoas voltarem cada vez mais para o escritório. Eu dei esse exemplo, então eu vou todos os dias no escritório, desde que a gente liberou o escritório para... Vocês estão no esquema híbrido lá? Hoje a gente está no esquema híbrido, esquema 3 dias no escritório e 2 dias em casa. Uma outra coisa, escrevi todos os valores da empresa também, durante a pandemia, para deixar muito bem claro quais são os nossos valores, né? E o principal valor nosso é ter o olhar de dono. Você tem que cuidar da sua empresa como se fosse a sua casa. Se você faria aquilo na sua casa, se você faria na sua casa, faça na empresa. Né? Junto com outros valores principais nossos, que é ética, credibilidade, integração, né, de todas as pessoas, assim, esse olhar de dono, acho que ele resume basicamente a nossa cultura. Né? E me fala uma coisa, eu imagino que a sua rotina de trabalho seja muito extensa. Como é que você consegue se organizar, né? E também o que é que você gosta de fazer nas horas vagas, né, quando você não está trabalhando? Eu sempre organizo no final do fim de semana, no domingo à noite, eu organizo a semana, né, para entender tudo que vai acontecer na semana, já se preparar, já mando os e-mails antecipando tudo que precisa fazer durante a semana. Ao longo do dia, a gente sempre busca ter muita disciplina no horário, né, cumprir horário. Eu respeito muito o horário das outras pessoas também, como eu espero que respeitem também o meu horário. Acho que isso daí também é uma parte da nossa cultura. Né? E fora isso, é interação constante e reuniões constantes com todas as áreas para poder ajudar em tudo que está sendo desenvolvido. Né? Acho que o meu papel é muito mais de facilitar e integrar todas as áreas e muito menos de dizer o que cada área tem que fazer. Né? A gente traça um objetivo de longo prazo, com metas, com objetivos claros, com metas intermediárias para cada um,
vamos acompanhando isso daí de uma forma bem sistemática, com muitos dados. E, basicamente, eu acho que a liderança é você ser um facilitador de integrador entre as áreas, né? Você tendo gente boa em cada uma das posições chaves, o seu papel como líder é muito de integrar e fazer tudo isso daí acontecer de uma forma fluida. E na sua hora de descanso, o que é que Na hora você de gosta de fazer? descanso, eu gosto muito de relaxar, de brincar com meus filhos. Todo fim de semana a gente viaja, então... eu gosto também de relaxar um pouco no interior, fazer um pouco de esporte, jogar golfe, que eu gosto de jogar golfe. Muito bom. E brincar com os meus filhos e minha filha. Muito bom, Paulo. Bom, a gente agora vai fazer aquela pergunta, né, que vocês ficam esperando, a dica de leitura dos nossos convidados. Fique à vontade para dar essa dica para a gente. Pode ser um livro que tenha te emocionado, um livro técnico, né? A gente está falando de comunicação, de gestão, que você acha interessante a gente conhecer. Fique à vontade. Nossa, dica de leitura, tem vários, né, livros que me tocaram muito. Eu gosto de lembrar um dos livros, assim, indo bem longe até, um dos livros que mais me tocou foram aqueles livros do Amir Klink. Eu gosto muito da experiência dele, porque ele resume tudo que você precisa para ter sucesso em qualquer empreendimento, que é planejamento e disciplina. Se você tiver planejamento e disciplina, você consegue atingir qualquer objetivo. E isso daí, nos livros do Amir Klink, eles mostram muito isso, né? Eu quero muitíssimo te agradecer por você estar aqui. Inclusive, a gente está no nosso estúdio, na sede do CRA São Paulo. A gente está gravando com o Paulo aqui. Muito obrigada por você ter vindo até aqui. E quem quiser acompanhar mais você depois do nosso programa, te acha nas redes sociais, LinkedIn? LinkedIn, eu estou à disposição para todos. Muito bacana. Bom, gente, eu quero agradecer também a vocês que ficaram conosco em mais uma edição do ADM.co, que você também pode acompanhar através do nosso podcast. Espero que vocês tenham gostado do nosso programa. Não esqueçam de deixar seus comentários e, claro, se você está me assistindo aqui no canal, de se inscrever aqui com a gente e de deixar o seu like, tá bom? Até a próxima. Tchau, tchau!